Hoje é o 43º Encontro de Cravistas em Quarentena e a gente tem o prazer de receber o cravista João Rival, brasileiro, que é muito orgulho para nós, que faz um trabalho muito interessante e bacharel em cravo pela UFRJ, quando estudou com Marcelo Fagerland, estudou também com Elizabeth Joyer, Olivier Beaumont, Nicolau de Figueiredo, Patrick Ayrton, Jacques Hogg e o Get Defus. Em setembro de 2008, ele foi admitido como aluno de Jacques Hogg no Conservatório Real de Haia, na Holanda, recebendo seu diploma de bacharel em 2012 e mestrado em 2014, estreitando os estudos em transcrições de cravo francês, de obras orquestrais de Mahé e Rameau. Em 2010, participou da l'Académie Baroque Européenne en Brunet como músico continuista da ópera de Rameau, Les Andes Galantes, sob a liderança de Hervé Niquet. Em maio de 2014, trabalhou ainda em Les Andes Galantes, de Rameau, e uma coprodução do Royal Conservatoire da Orquestra do século XVIII, sob a liderança de Franz Bruggen. Além disso, no mesmo ano, criou o conjunto Le Concert d'Apollon, especializado em música barroca orquestral francesa. Em 2018, se juntou à Orquestra de Câmara Australiana como músico continuista em seu turnê nacional e está atualmente a fazer o seu doutoramento no Orpheus Instituto Rand da Universidade de Leiden, sob a orientação de Jed Want e Graham Sadler. E a sua pesquisa visa restaurar partes de óperas incompletas que foram executadas pela Académie Royale de Musique entre 1687 e 1735. Como eu disse no início, João, você é um grande orgulho para nós, é um grande prazer te receber aqui para falar sobre esse assunto que é apaixonante, que todos nós adoramos. Muito obrigado pela sua presença Obrigado, e é com Beatriz. você. Obrigado pelo convite. Muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz de participar. Realmente não pude assistir ao vivo todas as palestras, mas a iniciativa é maravilhosa. Eu separei algumas coisas para falar aqui que eu acho importantes. Nesse momento que a gente está vivendo, como esses encontros se desenvolveram de uma maneira... Eu vi o primeiro encontro e a gente agora está já... Qual é o número? 552. 43, 43 43. hoje. É. 43. Então, assim, parabéns, Beatriz, pela iniciativa. Parabéns a todos nós, músicos brasileiros. Isso é uma outra coisa que eu queria dizer, né? É que o Brasil tem um potencial enorme. A gente tem, estava falando com a Beatriz ontem, a gente tem excelentes músicos. A fama do músico brasileiro, pelo menos aqui na Holanda, é excelente. Nós somos musicais, nós somos criativos e nós estamos acostumados a lidar com adversidades que não existem na Europa. Isso se torna uma grande qualidade, né? A gente só tem a agradecer nesse momento que a gente pode se encontrar virtualmente, né? Agradecer aos grandes mestres, Marcelo Fakerland, que está aqui, meu grande professor, Edmundo Hora, Helene Young, Rosana Lancelotti, Beatriz, pessoas que eu não vou falar todos os nomes, porque tenho medo de esquecer, mas que sim, nessa época que não existia nem e-mail, nem internet, conseguiram divulgar e fazer esse trabalho maravilhoso que a gente tem no Brasil hoje em dia. E eu acho que a gente tem que se orgulhar disso. Nós somos vanguardistas em muitos aspectos e a gente não se dá conta disso muitas vezes. Então, eu acho que todos nós estamos de parabéns e graças ao fundamento de outras gerações, a gente está aqui podendo ter esse momento. Então, parabéns, Beatriz, parabéns a todos nós e parabéns aos professores, meus mestres queridos. Eu vou dar uma pincelada na minha tese, em alguns aspectos da minha tese, vou tentar dar uma puxada para a parte do cravo. A tese não se relaciona literalmente à prática cravística, então eu vou tentar dar uma pincelada. Tem um material introdutório bem grande. Eu acho interessante também que a gente está nessa terceira palestra de música francesa, porque a música francesa tem suas particularidades, ainda é um pouco
mal entendida, talvez com alguns enganos, eu também vou falar um pouco sobre isso. E olha que dentro dos músicos barrocos, os escravistas são os que mais têm contato com a música francesa. Né? Eu estava falando com a Beatriz também ontem aqui, que assim, encontra violinistas aqui barrocos que ficam presos à música italiana e se deparam com a música francesa e tomam um grande susto. Então, dentro dessas particularidades da música francesa, tem a Académie Royale de Musique, que vou tentar dar uma pincelada no processo de reconstrução. Vou falar agora bem, não academicamente. Depois do meu mestrado, eu entrei em contato com as partitions réduites, que eu também não tenho como traduzir muito bem, porque não são reduções orquestrais, são partes reduzidas. Eu acho que em português esse seria o nome mais adequado. E para poder fazer as transcrições para cravo das obras de Marais e Rameau, eu entrei em contato com as partições jesuítas. E depois eu vim a descobrir que no repertório da Académie Royale de Musique existem muitas obras que só sobreviveram nesse tipo de partitura reduzida. E não vi que não tinha nenhum estudo de como se lidava com esse material na época, e como era o processo de reconstrução, se é que a gente pode chamar de reconstrução ou restauração também, é um outro tópico, é um outro termo, né? Então, faltou esse material e esse é o centro da minha pesquisa. Esse é o título da minha tese de doutorado, o processo de reconstrução histórica de óperas escritas para a Académie Royale de Musique entre 1687 e 1783. Essas datas correspondem exatamente à morte de Lully e à estreia de Hippolyte Cerici, que foi a primeira ópera escrita por Rameau. Nesse intervalo de tempo, existe muita coisa a ser estudada. A Académie passou por muitas modificações, então eu decidi delimitar o estudo, e também o surgimento da partição réduite veio depois da morte de Lully e foi adotado por Rameau oficialmente a partir da década de 30 do século XVIII. Então, eu escolhi esses 46 anos para estudar, e já é bastante. O fenômeno das partições réduites e suas implicações na performance desse repertório nos séculos XX e XXI. Os pontos que eu vou abordar, né? As origens e características da orquestra francesa nos séculos XVII e XVIII, a fundação da Académie Royale de Musique, organização, instrumentação e desenvolvimento da orquestra, ARM é a abreviação, eu vou explicando as abreviações que eu vou usando para não repetir, Académie Royale de Musique, o surgimento das partições réduites, como elas surgiram, os efeitos que esse tipo de impressão causou, o processo de reconstrução, que ainda está em andamento, a tese ainda está em andamento, a pesquisa ainda está em andamento, o processo de reconstrução das partes orquestrais e corais, e, por último, abrir, né, também para questões, né, as implicações práticas da execução deste repertório nos séculos XX e XXI. Bom, para entender como funcionava e como surgiu a orquestra francesa, que também é particular, diferente das outras orquestras da Europa, eu tive que fazer aqui eu vou dar uma pincelada, um pequeno estudo como surgiu essa orquestra, né? A principal distinção da orquestra francesa em relação a outros conjuntos orquestrais europeus é o uso de instrumentos derivados da família do violino em toda a seção de cordas. Esses instrumentos, dessus, haute contre, taille e basse de violon, foram bastante utilizados em orquestras de cordas francesas no século XVII e em grande parte no século XVIII. Portanto, consequentemente, uma grande quantidade de obras instrumentais escritas para a Académie Royale de Musique foram escritas a 5 partes, durante bastante tempo. As vozes externas, dessous e basse, eram por vezes dobradas por instrumentos de sopros de tessitura equivalente, explorando e enriquecendo sonoridades do grupo orquestral e tornando evidente a grande polarização existente entre dessous e basse,
tão característica do estilo francês. Isso a gente também pode observar nas transcrições para cravo das obras orquestrais, né? Nunca é uma redução das vozes internas, né? Existe uma polarização grande entre a voz externa, primeiro violino, no caso, e o baixo. Fugas e movimentos contrapuntísticos mais elaborados eram presentes na escrita para a música sacra, portanto, estão um pouco fora da Académie Royale de Musique. Esses são os instrumentos que nós não temos acesso hoje em dia, ou muito pouco acesso. Esse é o destil de violon, é equivalente ao violino barroco padrão. Existem algumas pequeníssimas diferenças, mas pode ser usado como um violino barroco, né? O encordamento é sol, ré, lá, mi, e a clave é a clave de violino, clave de música francesa, sol na primeira. Aqui a gente tem uma foto de um desses de violon. Aí nós temos o outro contre de violon, menor, menor que uma viola, quer dizer, maior que uma viola, não, ao contrário, um pouco maior que um violino, não do tamanho de uma viola, está entre eles, né? Mas já tem o encordamento de uma viola, dó, sol, ré, lá. É importante dizer que cada instrumento desses tem uma clave específica que é sempre utilizada pelos compositores no século XVII e XVIII. A clave do outro conto é a clave de dó na primeira, a clave de soprano. Aí temos a taille de violon, que é equivalente, essa sim, à viola barroca padrão que nós temos hoje em dia. É o encordamento da viola mesmo, dó, sol, ré, lá. A clave é uma clave de tenor, no caso a clave sempre de clave de dó na segunda, para taille. Essa escrita permaneceu até Rameau usando essa clave. Temos aqui a cante de violon, um encordamento também, o mesmo encordamento da viola, só que é uma viola bem grande, proporções bem grandes, portanto ela não é muito ágil em relação a uma viola normal. Muitas vezes utilizavam uma corda para segurar como os teorbistas para poder tocar, porque era um instrumento muito grande realmente. E a clave é a clave de dó na terceira, que também é a clave muito comum para gamba, né, para viola. Temos aqui o basse de violon, que se distingue realmente do violoncelo, e temos dois tipos, né, com 4 ou 5 cordas. O encordamento é si bemol, fá, dó, sol e talvez ré. Né? Aqui eu apontei a quinta corda, e a clave é, ainda bem, a clave de sol, a clave de fá na quarta linha, não na terceira, como a gente encontra no repertório para cravo algumas vezes. A gente encontra também uma tessitura recomendada por Charpentier, em Règle de Composition, que ele publicou, quer dizer, ele não publicou, né? São escritos dele por volta de 1690. O dessus vai até o dó, realmente, e tenta não baixar do fá. O outro contra, então vai até o ré. Então essa tem uma tessitura que vai descendo, e o bas realmente pode chegar ao si bemol. Né? Aqui a gente pode ver a diferença do tamanho dos instrumentos. Né? O outro contra, a taille, e a cante, que é bem grande, né? Praticamente um violoncelo nessa figura. O surgimento de conjuntos de cordas franceses que utilizavam esta instrumentação específica pode ser datado do fim do século XVI. Já em torno de 1570, um grupo de cordas integra a corte francesa com o nome de Grande Bande, no reino de Henrique IV. Essa Grande Bande vai gerar a Petite Bande já lá no século XVII. Muito utilizado em eventos palacianos, esse tipo de formação foi adotado oficialmente pela corte francesa com o nome de Levant Quatre Violon, mais comumente conhecido como Levant Quatre Violon du Roi, após a ascensão ao trono de Luís XIV, em 1643. Aqui a gente tem uma citação, eu procurei traduzir, né, as citações do The Birth of the Orchestra, do Spitzer e Laszlo, que ele diz que por volta de 1620, essa orquestra de violinos, o 24 Violon, já era a maior, mais estável, prestigiada e famosa da Europa.
O teórico francês Marin Mersenne, em 1636, já descreve detalhadamente todos os instrumentos da família do violino utilizados no 24 violon. De acordo com Mersenne, o conjunto contava com 6 dessus, 4 haute contre, 4 tailles e 6 basses de violon. Isso ele descreve no Harmonie Universelle. Está aqui as referências, quem quiser depois eu posso mandar no grupo. E aqui está mais ou menos um plano de como eles tocavam. É óbvio que era uma banda, na verdade, era uma banda de violinos, né? Eu não sei se em português esse seria o nome correto, né? Então tocavam também em locais diferentes, né? Não necessariamente a formação era exatamente essa. Os 24 violinos foram bastante utilizados por Lully, que ao chegar à corte assume o papel de administrador do conjunto após ser nomeado Surintendant de la musique de la chambre por Luís XIV em 1661. Minha boca já está seca. É interessante observar que mesmo após a administração de Lully, a direção musical, Lully, praticamente um ditador, né? Um ditador muito ambicioso, representante aí do absolutismo na música. Isso ele não conseguiu, né? Mesmo após a administração de Lully, da direção musical do grupo de cordas, a direção realmente, ele era da parte administrativa, a direção continuou sob a liderança do violinista Guillaume Dumanoir, que era diretor da Associação de Violinistas de Paris, e foi até mesmo nomeado pelo rei como o 25º dos 24 violinista da orquestra em 1655. Antes da fundação da Académie Royale de Musique, Lully escreveu muitas obras para os 24 em 5 partes, e por vezes ele utilizou instrumentos, principalmente em eventos ao céu aberto, né? Ele utilizou instrumentos de sopros da Grande Écurie, que foram incorporados à orquestra de cordas, né? Essa associação dos instrumentos de sopro da Grande Écurie com o 24 violon pode ser considerado um grande passo para a formação da orquestra da Académie Royale, que já desde o seu início tinha formação de cordas e de sopros. Bom, a fundação da Académie Royale de Musique, né? O protótipo da Académie Royale de Musique foi fundado em 1669 com o nome de Académie d'Opéra, com o intuito de... Isso está no Dictionnaire de la Musique Française, do Marcel Benoît. Diffuser l'opéra français par des représentations publiques, non seulement à Paris, où elle deve s'établir, mais encore dans les autres villes do royaume. Ou seja, difundir a ópera francesa através de apresentações públicas, não somente em Paris, onde ela deve se estabelecer, mas também em outras cidades do reino. Primeiramente, ela foi dirigida pelo poeta libretista Pierre Perrin. A instituição se tornou oficialmente real quando, em 1672, Lully assume sua direção, nomeando a Académie Royale de Musique. Daí ela se torna realmente real, né? O compositor ganha, então, direitos exclusivos em todas as produções operísticas na França, é o famoso privilégio real. O mesmo, isso é interessante, o mesmo direito que garante o monopólio das apresentações da Académie por parte de Louis o proíbe de usar músicos do 24 violon ou de qualquer outro grupo musical da corte, porque também temos a orquestra do Côté de la Reine e outros grupos musicais da corte em suas óperas na Académie Royale de Musique. Lully recruta, então, instrumentista da Confrérie de Saint-Julien e também filhos e sobrinhos de músicos da corte para a Académie Royale de Musique. Uma coisa que é muito importante e que muitas vezes as pessoas confundem, porque realmente a Académie Royale de Musique se torna a Ópera de Paris depois da Revolução, né? Então, é muito importante ter em mente, mesmo considerando que depois de mais de um século, a Académie Royale venha a se tornar a Ópera de Paris, a mesma era uma instituição, não tendo um teatro ou espaço fixo, constante, estabelecido para ensaios e apresentações, passando também por momentos graves, financeiros, principalmente após a morte de Lully em 1687. Os ensaios e apresentações no Palais Real, também em Versailles algumas vezes,
no período da regência, depois da morte de Luís XIV até entrar Luís XV, a Académie Royale de Musique passou por realmente problemas financeiros que vêm a se refletir na minha tese, porque muitas vezes existe um espaço de apresentações, de falta de apresentações, ou então algumas óperas foram pouco apresentadas e a gente não pode entender isso porque elas não fizeram sucesso, mas sim porque existiam problemas financeiros para pagar os músicos, inclusive. A Académie Royale de Musique também se tornou oficialmente presente como instituição em outras cidades francesas. Isso também é muito interessante, com a autorização de Lully, conhecidas na época como Académie Royale de Musique en Provence, como em Marseille, Rouen e Lyon. Esse é um tópico bastante interessante, porque eu estou tratando aqui da Académie Royale de Musique, que se estabeleceu em Paris e em Versailles. Né? A gente tem um outro tipo de orquestra e um outro tipo de apresentação e de formação nessas Académies Royales en Provence. Né? Isso também é um tópico interessante a ser estudado, é uma ramificação do meu tópico, que também é bastante interessante. Principalmente se a gente encarar o fenômeno da partition réduite como uma adaptação podendo ser flexível, né? Essas academias tinham menos efetivos de músicos, trabalhavam com menos dinheiro, então é também interessante observar, está completamente fora do meu tópico, mas observar como eram feitas essas óperas nessas cidades. Devido à fundação da academia, a ópera francesa passa a ser apresentada e bastante apreciada em outros centros e cortes europeias, obtendo diferentes formações instrumentais, acabei de dizer, e sofrendo modificações e adaptações estilísticas. Inclusive aqui na Holanda, aqui em Haia, duas óperas de Mahé foram apresentadas e a gente não tem documentação ainda de quantos músicos participaram, né, quantos cortes fizeram. Então também isso é um outro campo de pesquisa a ser estudado, né? Depois a gente vai ver que o fenômeno da partition réduite, ela permitiu a divulgação da ópera francesa na Europa. Com a institucionalização da academia, surge a figura do batteur de mesure. Eu acho interessante falar sobre o batteur de mesure, porque sim, é uma diferença da direção da orquestra, literalmente, em relação às outras orquestras europeias, e que perdurou realmente durante bastante tempo, né? Durante todo o século XVIII, pelo menos, né? Está na minha área de pesquisa, né? Isso são citações do Dictionnaire de l'Opéra de Paris sur l'Ancien Régime. Recomendo, são quatro volumes maravilhosos com os verbetes, né? Isso é uma tradução também um pouco literal. O batteur de mesure se posiciona à frente do palco e, por vezes, fica de costas para os músicos para dirigir cantores e bailarinos em ensaios e apresentações. Tem uma figura, a gente vai ver daqui a pouco, ele ficava realmente de costas para os músicos, por isso que ele se utilizava desse bastão colado no palco, né? Ele também dirige os músicos, obviamente, que veem ele, dá sinais para as entradas e saídas dos acteurs chantants. Isso aqui eu achei interessante não traduzir, porque isso sim é uma diferença entre a ópera italiana e a ópera francesa. Inclusive está bastante descrito na Querelle de Buffon. Os cantores franceses eram atores, realmente, né? Então eu decidi não traduzir isso, porque acteur chantant é diferente de cantores, realmente, e bailarinos. O batteur também indica aos maquinistas o momento preciso para o funcionamento das maquinarias e efeitos cênicos, como mudanças de cenário e iluminação. Ou seja, é responsável por tudo, né? Ele também era responsável por ditar o texto algumas vezes. Ele tinha que saber tudo de cor. Às vezes não tinha nem estante, né? Para dirigir, ele se utiliza de um batom, um bastão de mesure, um bastão de madeira curto. Esse bastão de Lully é uma outra história, baixando mesmo nos tempos fortes e levantando em tempos fracos. Ele, o batteur, por vezes bate seu bastão na beira do palco ou na sua estante a cada primeiro tempo do compasso para garantir a regularidade de todos os artistas. E, no caso,
fazendo um barulho para realmente bailarinos, coro e músicos, né? Aqui tem um comentário interessante. Na época da carreira de Buffon, o Baron von Grimm e o Jean-Jacques Rousseau provavelmente exageraram ao descrever o barulho produzido pelo bastão do batteur. Especialmente Jean-Jacques Rousseau, que criticava muito a Académie Royale de Musique, dizendo que o mesmo é contínuo e embaraçoso para o público, comparando o maestro a um lenhador cortando madeira, literalmente. Jean-Jacques Rousseau, os comentários de Jean-Jacques Rousseau em relação à Académie Royale de Musique são sempre ruins. Ele fala que a orquestra toca mais lento na Europa, que os músicos não prestam atenção no batteur de mesure. Enfim, eu acho que é um pouco exagerado, realmente. Não acontecia, né? Durante a segunda metade do século XVII, em grande parte do século seguinte, o batteur de mesure apenas utilizou essa maneira, ou seja, fazer algum tipo de barulho com bastão, ocasionalmente, né? Ele poderia também bater com a sola do pé no chão para indicar os tempos de um compasso quando ele, o batteur, não era visível para todos os cantores e barulhinos, quando esses estavam muito longe para ouvir a orquestra. Também surge a figura do batteur, uma pessoa que batia um bastão no palco para os bailarinos saberem o tempo, sentirem a vibração com o palco, né, do tempo. E algumas vezes, isso já mais na segunda metade do século XVIII, alguém que dirigia o coro por trás do palco, né? Aqui a gente tem uma lista dos batteurs de mesure en chef da academia, porque tinha o batteur de mesure en chef e também tinha os assistentes, né? E o período de atividade. Não vou ler todos, começa com Cambert, na verdade, que fez a primeira ópera francesa, Pomone, Lalouette, Colas. Eu botei um asterístico aí porque Lalouette e Colas eram secretários e ajudantes de Lully e tem um papel muito importante em construir o tecido harmônico das vozes internas, né? Marais, Campral, Lacoste, Rebel, Jean-Ferry Rebel, François Rebel, Chéron, Dauvergne, Berton, Francoeur e o último, que é o Jean-Baptiste Rey. Isso está no dicionário de l'Opéra, se eu não sei regime. Organização, instrumentação e desenvolvimento da orquestra da Académie Royale de Musique. Sobre a direção de Lully, a orquestra é dividida em dois grupos, Petit e Grand Chœur. Essa divisão também, indiretamente, pode ser interpretada como reflexo do surgimento da orquestra corelliana ao mesmo tempo, aí no final do século XVII, onde dois grupos instrumentais dialogam entre si e com o surgimento das sonatas em trio, né? O Petit, esse diálogo entre um grupo pequeno de instrumentos e um grupo grande também se refletia na França dessa maneira na orquestra da Académie Royale de Musique. Essas inovações estilísticas datam da mesma época e já sinalizam uma italianização da música francesa que virá a se tornar recorrente durante todo o século XVIII. Vou falar um pouquinho do Petit Chœur, né? E aí do papel do cravista. Normalmente posicionado perto do palco, colado na lateral do palco, esse grupo, no tempo de Lully, consistia de um pequeno grupo de instrumentistas de contínuo que acompanhavam os cantores e o coro, ou seja, apenas tocavam em trechos vocais, não tocavam em trechos instrumentais. Isso para a gente fere o nosso ego, né? Não poder tocar. Vou discutir isso depois. O Petit Chœur, sob a direção de Lully, era formado por cerca de 10 músicos. A informação da orquestra da Académie Royale de Musique sob a direção de Lully é incerta. A gente tem documentação a partir de 1704. Ou seja, por cerca de 10 músicos, 2 cravistas, 4 terrobistas, 2 gambistas e, por vezes, 1 ou 2 tocadores de basse de violão. Não soube como traduzir esse nome para português. Tocadores de basse de violão. Basse de violão, não sei traduzir. Isso foi Jérôme de Lagorce, um grande estudioso da Académie Royale de Musique. Ele achou uma documentação a partir de 1704, com tudo, folha de pagamento, quantos músicos tinham, o que eles faziam. Nada mudou muito. O primeiro violino continua ganhando mais, o maestro ganha mais, os cantores ganham mais que os bailarinos, com certeza. E alguns músicos tinham 2 funções, inclusive.
Principalmente após a morte de Lully, esse grupo instrumental, Petit Cœur, ganhou diferentes proporções, foi se desenvolvendo, porém jamais sofrendo alteração no seu objetivo principal de acompanhamento das partes vocais. Aqui a gente tem a documentação do número de instrumentistas do Petit Cœur, de 1704 a 1738. A tabela se estende até 1764, foge do meu espectro, da minha data que eu estou estudando, né? Então a gente vê aqui, a gente tem normalmente 2 destes de violão que acompanhavam as áreas onde eram solistas também, né? As flûtes allemandes, a gente a partir de 1713 já encontra o número. Teorbas vão desaparecendo, clavecin permanece sempre, basse de viol. Alguém tem alguma pergunta? Acho que tem. Ok. Basse de viol, basse de violon, o violoncelle, porque a gente vai ver depois, a partir de 1720, a gente começa a ter violoncelos ao invés de basse de violão na orquestra. E contrabasse participava também do Petit Cœur. E a gente tem o Grand Chœur, né, que abrangia um número muito maior de instrumentistas, o conjunto de cordas dividido em 5 ou 4 seções de acordo com o período, mais o conjunto de sopros. Responsável pela execução de grandes movimentos orquestrais como as aberturas, danças, coros, peças de caráter cênico, aí eu digo Tremblement de Terre, Zéphyr, ou então Jupiter, que vai descendre, monólogos, isso é muito importante, monólogos vocais e pequenas áreas. Os monólogos aqui que eu me refiro são os grandes trechos, não são áreas necessariamente, há uma introdução orquestral e provavelmente, normalmente em aberturas de cenas, e um cantor, às vezes 2, tem um pequeno monólogo mesmo, não chega a ser uma área, né? Com o passar do tempo, existem pequenas áreas. No decorrer do século XVIII, o Grand Chœur passa também a acompanhar um número maior de áreas e dialogar com o Petit Chœur, enriquecendo a instrumentação tanto em peças puramente orquestrais quanto vocais. Aí a gente tem uma tabela também do Grand Chœur. A gente pode observar aqui, o mais interessante é essa polarização entre as vozes externas, né? O número de dessus de violon é absurdo em relação ao número das vozes internas. A gente pode ver aqui que a partir de 1720, definitivamente as cantes de violon desaparecem. Então a escrita passa a ser a 4 vozes. Basse de violon é uma quantidade também enorme, basse de violon são 10, em relação, quer dizer, as vozes internas realmente faziam um papel de preenchimento harmônico, a gente vai ver isso depois, daqui a pouco. Os oboés e flautas, o basson também dobravam os baixos, ou seja, junto com o dessus de violon, nós temos aqui flutes e oboá, quer dizer, tinha uma quantidade enorme de dessus e uma quantidade enorme de baixos, né? Clavecin, a partir de 1904, apenas um, que tocava às vezes com o Grand Chœur, às vezes não, e Teorba, que também desaparece por volta da década de 30. Aqui a gente tem uma formação, apesar dessa figura ser de 1770, eu tentei aqui explicar mais ou menos como era a formação, né? Então aqui a gente tem o batteur de mesure, que realmente fica colado no palco. Aqui a gente tem, esses são os instrumentos que seriam do Petit Chœur, né? Aqui nós temos os basses de violão do Petit Chœur, um contrabaixo, que provavelmente está perto do Petit Chœur. Temos aqui a quantidade enorme de baixos, que estão... basse de violão, isso aqui são os contrabaixos redondos. Aqui nós temos basson, e aqui nós temos oboá. E o resto é um pouco diferente do que era, porque isso aqui é de 1770. Aqui a gente já tem... premier violon e second violon é uma coisa que não existia no período que eu estou estudando, mas essa seria mais ou menos a formação, o setting, né, da orquestra. Você vê que realmente o batteur de mesure ficava de costas para os músicos. A função do cravista na Académie Royale de Musique, né? No período de Lully e de seus sucessores imediatos, tais como Colas, Jacques de la Guerre e Desmarest, o cravista tocava apenas com Petit Chœur, ou seja, acompanhando apenas trechos vocais. A parte destinada ao cravista nesta época
em muito caso a mesma dos outros continuistas, era cifrada e restrita a passagens vocais. Haviam, no entanto, algumas exceções onde cifras eram escritas em movimentos orquestrais, tais como em aberturas, passacagli, ritornelles, sinfonies e prelúdios que serviam justamente como introdução a alguma peça vocal. Na primeira metade do século XVIII, compositores como Camprad, Destouches e Mouret seguem a tradição de Lully, reduzindo, porém, o uso do cravo, que desaparece totalmente das aberturas e grandes intervenções corais. Então, assim, também ferindo o nosso ego e um grande contraponto com a prática hoje em dia, o cravo realmente só tocava com os cantores. Já na segunda metade do século XVIII, por vez, o cravista possuía sua própria parte separada, intitulada como clavecin, e às vezes contendo partes, ou seja, guias de trechos do Grandcourt não cifradas. Acho que tem um exemplo aqui. Esse aqui é o trecho do baixo contínuo da ópera Alcine, de Camprad, em 1705. Você pode ver que a abertura ela não está cifrada, o coro está cifrado. A gente tem aqui os movimentos que realmente são só para o petit cœur tocar, né? E a gente encontra cifra só em partes vocais. É um pouco gera debate, né? Os instrumentos do petit cœur responsáveis pelo contínuo não tocam constantemente. O exame de materiais conservados e datados com certidão revela que, no início do século XVIII, a grande maioria desses instrumentos não tocavam durante as intervenções mais sonoras da orquestra. Outros materiais, isso é verdade, sinalizam algumas contradições. Não podemos, portanto, tirar conclusões definitivas sobre esse assunto. Eu estou de acordo com Jérôme de Lagorce, porque existem musicólogos que dizem que realmente o cravo só toca com petit cœur e sempre assim, né? E eu acho que a gente tem que analisar caso a caso. Eu acho que não pode ser tão 8 ou 80. Não podemos estabelecer uma regra clara para o uso do cravo nas óperas escritas para a academia até a década de 70, quando este desaparece quase que completamente do efetivo da orquestra, com exceção da temporada de 75 e 76. O assunto gera discussão no meio acadêmico e entra em grande conflito com a prática e interpretação de óperas francesas no século XX e XXI. A figura do maestro cembalo prevalece diante das descobertas e estudos feitos no campo de pesquisa da música francesa, em especial da orquestra da Académie. Aqui eu pus um asterisco porque eu estou falando aqui apenas da orquestra da Académie. O Conseil Spirituel foi fundado em 1725, concertos públicos, onde tinha um grande número de peças italianas sendo interpretadas, Corelli, peças alemães. Então, eu não sei se essa formação ela vale para o Conseil Spirituel. Eu estou aqui me referindo à Académie Royale de Musique. Por razões práticas, históricas e cotidianas presentes na execução da música de grande parte do século XVII e XVIII, a partir da segunda metade do século XX, temos poucas performances que procuram respeitar o uso do cravo como instrumento pertencente apenas ao petit cœur. Isso é verdade, eu me incluo nos cravistas que tocam o tempo todo. A contribuição do Monsieur de Saint-Lambert, que é realmente pouco conhecido entre os cravistas, porém extremamente importante, porque ele faz várias menções à Académie Royale de Musique, né? Pouco se sabe sobre a sua vida. Ele publicou em Paris 2 tratados destinados a tecladistas, primeira metade do século XVIII, nos quais faz referência à prática musical da Académie. Le Principe du Clavecin e o Nouveau Traité d'accompagnement. A página do Principe du Clavecin. Isso é uma coisa muito importante que eu gostaria de dividir, porque a gente se depara, outra particularidade da música francesa, com essas figuras, né, de tempo, e elas têm significado nessa época, né? Então ele faz uma hierarquia de tempo, né? No caso, quando a gente vê um 4, uma abertura em 4, quer dizer que é fort grave, é o tempo mais lento, ele chama de majeur, né? Depois o menor, que é o C-barré, é mais rápido que o major, e a gente vê muitas aberturas também em 2, então ela conta assim em 1. O batedor batia em 1. Então é o mais rápido de todos os compassos quaternários ou binários, né? 4/8, mais rápido que o biné. E aqui temos o 3/2, né? Que em tempos graves, lentos, é o mais lento dos compassos ternários, equivalente ao majeur.
Temos o Trinaire, que é só o 3, conta-se em 1. Temos o 3x8, que é mais rápido que o 3, fort gaiement. Temos o 6x4, que é mais rápido que o Binet. Esse. Conta-se em 2 ou 3, né? Temos aí bastante correntes escritas em 6x4. E 6x8 é mais rápido que 6x4. Eu estou indo rápido porque tem bastante coisa para falar. No votre de l'accompagnement, tem algumas coisas interessantes da gente saber, né? Monsieur de Saint-Lambert diz que quando ocorrem 2 oitavas ou quintas seguidas por movimento semelhante, paralelo, e que é o que há de mais rigorosamente proibido na música, não podemos ser exigentes no acompanhamento. Ao acompanhar um grand chœur de musique, aí eu acho que ele está também se referindo à Académie Royale de Musique, onde barulhos dos outros instrumentos cobrem completamente o cravo, não se pode julgar, né? Não sendo possível julgar se o cravista está cometendo um erro ou não. E depois ele menciona como a música é feita para os ouvidos, um erro que não ofende os ouvidos, né? Não os ofende, não é um erro. Isso vai se ecoar lá em Rameau, que também fala a mesma coisa depois, em 1722. Né? A gente tem as nossas licenças. O surgimento das partições réduites. A gente tem que saber que Lully publicou todas as suas óperas em partição générale, mostrava todas as partes orquestrais na mesma partitura. A gente tem as 5 vozes, né? Dessus de violon, haute contre, taille, cante e basse. Essa aqui é a abertura de Phaeton. Em 1693, ou seja, após a morte de Louis, Christophe Ballard, e aí eu botei um asterisco porque a família Ballard conseguiu também o privilégio real, é uma família que existe já desde o século XVI, imprimindo, editando, publica a ópera Didon de Desmarets, que foi editada, essa é a primeira partição réduite existente, que foi editada até então de uma maneira inédita até o momento, contendo apenas dessus e basse, o baixo contínuo, a chamada partition réduite. Partição de réduite, a gente vai ver mais daqui a pouco, que é um termo do século XIX, eles não utilizavam esse termo. Eles não utilizavam, na verdade, termo nenhum, como a gente vai ver depois. Mas Didon, em 1793, é a primeira ópera que é publicada em partição réduite. A gente pode ver aqui que só tem o dessus e o basse. Esse tipo de edição também omitia as partes internas de grandes coros vocais, também, não só a parte instrumental, né? No caso, haute contre e taille vocais, né? A gente pode ver aqui um trecho de Ariane Bacchus, 1696, de Marais, um coro, onde a gente tem o dessus, que é o vocal, o dessus instrumental, e os baixos com as letras. Então, o reconstrutor, no caso, tem que também fazer a parte vocal. Ainda bem que tem cifras, a gente vai discutir a coisa das cifras depois, né? O surgimento das partições réduites é um fenômeno resultante de particularidades histórico-musicais do fim do século XVII na França, podendo ser interpretado concomitantemente por diversos ângulos. Um deles é a herança da prática composicional de Lully. Após ser nomeado surintendant de la musique de la Chambre du Roi, Lully passa a dispor de secretários aos quais delegava funções administrativas e principalmente musicais. É sabido que o compositor muitas vezes escrevia as partes, apenas as vozes externas, dessus e basse, de determinados trechos de suas óperas, deixando o preenchimento das vozes internas, haute contre, taille e cante, a cargo de seus assistentes. Temos aqui André Danican Philidor Lenné, assume a direção da Bibliothèque de la Musique du Roi e também deixa cópias dessas obras em partition réduite também, o que também pode ser interpretado que essa prática composicional de Lully era também utilizada por outros compositores. Talvez fosse uma prática comum, ainda estou pesquisando isso, e existem poucos registros, por exemplo, óperas de Campra que estão publicadas em partição réduite, era Campra que ia fazer, quem era responsável pelas partes internas. Né? Aí tá uma declaração que prova isso, né, do Lesseff. Lully fazia ele mesmo todas as partes, e aí eu botei parties, porque aí eu acho que não seria parte necessariamente, mas as parties é como, inclusive, Rameau vem a chamar, como eu digo ali embaixo, as vozes internas de parties. Né? Ele faz todas as partes dos principais coros, duetos, trios e quartetos mais importantes. A parte desses grandes trechos,
Lully apenas fazia o desciso e o baixo, deixando a cargo de seus secretários as partes de conto, tá e cansa. Aqui está, original. Aqui tem um trecho do Un Rondot, de Les Ages, de 1718, de Campra. Isso aqui é uma cópia do Atelier Philidor. De repente, já estamos aqui a 4 vozes, ok? De repente, as vozes não estão mais escritas. Isso acontece bastante nas cópias do Philidor. Isso não significa que a música... Eles param de tocar aqui, né? Talvez fosse uma prática, não deu tempo. O Philidor era arquivista, né? Real. Jean-François Lalouette e Pascal Colas foram os dois principais ajudantes de Lully, escrevendo as partes intermediárias de várias de suas óperas. Aqui a gente tem uma lista com cronologia. Primeiro, Lalouette, que trabalhou de 1673 a 1677, e depois Colas, que começa com Bellerophon, e termina, inclusive, Achille Polixen, que é a última ópera que Lully escreveu, em 1687. Isso está do Grant Sadler, meu orientador, um livro maravilhoso, que é a minha bíblia no momento. Outras razões para o surgimento, né, são as razões práticas e a difusão das óperas escritas para a academia na Europa. A partition réduite poderia também ser usada em apresentações não encenadas da obra que ela representa. Sua existência permitiu performances em diferentes locais, em grandes produções das academias provincianas ou produções privadas, com um efetivo menor de artistas. Tem esse artigo, Partition réduite, Partition générale in the Age of Louis XIV, muito bom, explicando isso. As réduites eram, obviamente, menos custosas, também se gastava menos dinheiro com impressão e eram mais baratas, permitindo, então, um acesso maior ao público, né? Também serviam como divulgação. Algumas partições réduites eram vendidas antes da primeira apresentação na academia. Esse é o caso da ópera Céphale pour Fils, de Jacques de la Guerre, que foi publicada antes da sua apresentação em partição réduite, mas foi executada a 5 vozes. Possuíam eventualmente indicações de instrumentação, como trios, ou instrumentos solistas em áreas acompanhadas pelo petit chœur, e entrada nas partes fugato de aberturas. A presença de cifras pode ser interpretada, porque não é constante, como uma indicação da harmonia estabelecida pelo compositor. Tem um exemplo no slide seguinte. Mesmo em peças onde os instrumentos de contínuo poderiam não estar presentes, facilitando assim uma reconstrução harmonicamente adequada da obra. É importante lembrar que o termo partition réduite surgiu no século XIX. A referência mais descritiva desse tipo de edição adotada na época era a partition de remplissage, que seria, no caso, partitura de preenchimento, né? Como se fosse já para preencher, né? A partitura foi publicada para ser preenchida, né? Aqui tem um trecho desse artigo, né? A designação partition réduite não aparece durante o Ancien Régime em nenhum dicionário ou catálogo musical, nem mesmo em nenhuma página título de edições. No entanto, os ballards, que eram os editores, né, os impressores, identificavam as partituras de Lully como partição générale. Quer dizer, que o termo partição générale existia, mas a partição réduite não existia na época. Aqui a gente tem 2 exemplos, né? Esse aqui é um texto de Telef, que é um estudo de caso também meu, só sobrou em partição réduite. Aqui a gente tem o início do fugato, da abertura, né? Aqui a gente tem o dessus, né? Aqui a gente tem outro conto, taille, e a gente tem uma cifra no taille. Essa cifra no taille indica a harmonia, porque nós já estamos com 3 vozes aqui, né? Ela não indica o contínuo. E antes, na verdade, porque Telef é de 1713, esse Melé de Marek também só foi publicado em réduite, está toda cifrada e muito bem escrita, né, onde a gente pode ver as cifras já quando entra outro conto, o taille e a cante, e depois segue o baixo. Então, a presença do contínuo, das cifras de contínuo aí ajuda na reconstrução. Como é o processo de reconstrução das partes orquestrais ou corais? Ainda está em andamento, né? A importância de um estudo aprofundado para investigar como o processo de reconstrução de óperas era vivenciado na época em questão se dá o fato de muitas obras escritas e apresentadas pela Académie Royale apenas sobreviverem em sua forma reduzida. Estou aqui tentando encontrar um termo em português para partition réduite. Já é difícil para mim escrever em inglês, muitos termos em francês,
que são autoexplicáveis em francês. Em português eu também achei interessante fazer essa palestra porque eu me deparei com esse tipo de questão, impossibilitando a performance de inúmeras óperas nos séculos XX e XXI, dessas óperas dos séculos XVII e XVIII. A catalogação do exato número de tais obras ainda está em andamento. Até o presente momento, é o que eu descobri até agora, ainda falta catalogar muito mais, é um trabalho extenso. Pode-se afirmar que cerca de 30 óperas no período de 1687 a 1763 necessitam de reconstrução, ou seja, apenas sobreviveram em partition réduite. Como eu expliquei antes, a delimitação do período se fez necessária e abrange 46 anos entre a morte de Lully e a estreia de Hippolyte Cerici de Rameau. As principais fontes de consulta é a Bibliothèque Nationale de France, a Bibliothèque Municipal de Versailles, Bibliothèque do CNBV, do Centro de Musique Baroque de Versailles. Às vezes não tem o que tem na Biblioteca Municipal de Versailles. Essa foi um grande achado, Dublin Collection Database Catalog de Uppsala. Ali você tem cópias de partes, não óperas inteiras, existem cópias realmente que foram utilizadas fora da França. Também é uma ramificação do meu tópico a ser estudado, como essas óperas eram tocadas fora, né? E o acesso é super fácil, disponível, de graça. Tem várias cópias da Dublin Collection. É só entrar, depois eu posso passar o link no grupo, né? E a consulta do Jornal de l'Opéra, que está na Bibliothèque Nationale de France, através do Gallica. O Jornal de l'Opéra é muito importante para a minha tese, né? É como se fosse um diário da Académie Royale de Musique e também da Ópera de Paris, porque ele se estende desde a fundação da Académie até o século XX, contendo todas as atividades, ensaios, apresentações e reapresentações datadas cronologicamente desde a fundação até o século XX. Consultando o jornal e relacionando com as fontes anteriores citadas, ou seja, com as bibliotecas, né, sabe-se precisamente quais óperas sobreviveram em partition réduite générale. Eu preciso estar fazendo esse catálogo, ou em partes separadas. Algumas óperas têm réduite e tem, por exemplo, só a parte dos contos, ou só a parte do baixo. Isso tudo eu estou fazendo o catálogo ainda, demora bastante. Aqui tem um exemplo do jornal de l'Opéra. No caso aí tem Telef, que é um estudo de caso meu. Importante lembrar, temos aqui a reapresentação de Armide. As óperas de Lully foram representadas durante o século XVIII intensamente pela Académie Royale de Musique e modificadas constantemente. Aliás, todas as óperas eram modificadas de acordo com o período que elas foram tocadas, né? Isso também é um outro assunto bastante interessante. A metodologia que eu usei, né? Estou usando. Análise de obras que sobreviveram em partition générale de um grupo de compositores, são 12, grupo dos 12 que eu chamo, que abrangem o período de 1687 a 1733. Né? Dividi em 3 grandes períodos, 1687 a 1710, a geração pós-Lully. Período 2, de 1710 a 1720, onde existe uma transição para 4 partes, e o período 3, que já é até 1733, que já é em 4 partes. As análises consistem em identificar aspectos relativos principalmente à escrita das vozes internas em diferentes obras, períodos e compositores, procurando estabelecer diferenças e similaridades na conduta composicional das obras apresentadas pela Academia. Estou resumindo os aspectos analisados, né? Procedimentos rítmicos, identificar blocos rítmicos entre as partes e distinguir passagens polifônicas de homofônicas, ou seja, muitas vezes as vozes internas elas andavam em blocos com os mesmos ritmos e às vezes se distanciavam, né? Isso também depende do compositor, mas esse é o trabalho que eu faço na análise. Construções melódicas, identificar a tessitura das partes. Com o passar do tempo, o outro contra vai ganhando uma tessitura maior, vai chegando até o Fá. E descrever o comportamento das linhas melódicas das mesmas, estabelecendo uma relação com o contexto da peça e seu papel no tecido harmônico. Eu preciso do número de cruzamentos de vozes, existem muitos cruzamentos de vozes, rarissimamente entre haute contre-dessus e cante e basse, mas
haute contre tá e cante cruzam o tempo todo. E eu identifico o número, né? Procedimentos harmônicos, observações relacionadas à fluência harmônica das peças e sua relação com a escrita das partes internas. Eu indico o dobramento de voz e paralelismos. Discutir o tratamento das dissonâncias, em especial o uso de sétima em cadências. Aspectos contrapontísticos. Enumerar a ocorrência de quintas e oitavas paralelas, bem como apontar a conduta do compositor em imitações e diálogos entre as vozes. E a parte relativa à performance. Discutir passagens duvidosas quanto ao uso do grand petit cœur. Acontece bastante de mudar a clave, de repente eu não entendo, como músico, qual grupo que está tocando, se é o petit cœur ou o grand cœur, né? Então isso tudo levo em conta e faço uma observação, principalmente para mudança de clave, né? Identificar a relação entre as cifras de contínuo e harmonia presente. Às vezes, na partição general, que está cifrada, a cifra não corresponde à harmonia que está em cima. Então, também é uma característica que eu tenho que enumerar, que eu tenho que discutir. Enumerar e discutir o número de ornamentos encontrados nas vozes intermediárias, isso é um outro tema. O desenvolvimento das vozes intermediárias após o monopólio estilístico de Lully. Os compositores começaram a expandir os limites, começaram a utilizar as vozes internas diferentemente de Lully, chegando mesmo a uma certa independência, né? Existem trechos de óperas de Colas onde começam apenas as vozes internas e depois entram desse, né? Esse processo pode ser observado até o desaparecimento completo da canção de violão. Aqui a gente tem um trecho da Passacaglia, da ópera Polixena e Pijus, 1706, de Colas, onde ele faz um uníssono entre todas as... talvez para ganhar, pelo número de vozes, né? Para ganhar volume sonoro, ele faz um uníssono entre todas as vozes internas. Esse processo não é encontrado em Lully. É importante ressaltar, isso é muito importante realmente, que paralelismos são, de certa forma, perdoados, principalmente na escrita a 5 vozes, por vários teóricos franceses. Há vários casos de paralelismo em todos os períodos estudados. Casos de sétima sem preparação, com dobramento na resolução. Quer dizer, não é uma harmonia estritamente baquiana, eu diria. Quintas e oitavas consecutivas, algumas vezes, são disfarçadas por pausas ou deslocamentos de ritmos. Mais uma vez, o bom gosto e o julgamento, que se refere a Rameau e a Saint-Lambert lá, o julgamento no tratamento de paralelismo é sempre relacionado à escuta e ao bom gosto, e é citado em muitos tratados de composição. Aqui a gente tem Niver, um trecho, né? Um tratado de composição. Todas as regras para 4 partes também devem ser consideradas quando há 5 ou 6 partes. Após a observação de todas as regras, para compor elegantemente, pode-se tomar licenças e incitar a criatividade de acordo com o genie, também não consegui traduzir essa palavra, os ouvidos e o que a prudência vos ditará. Tem a reconstrução das partes corais, que é diferente. Considerando que o coro da academia, durante toda a sua existência, era dividido em 4 partes, descido contra tá e basse, e que até 1720, pelo menos, a orquestra contava com 5 partes, a adaptação dos movimentos possuía particularidades, né? Nunca foi usado o dobramento direto de vozes, que era mais comum na música italiana. Ou seja, vou mostrar o exemplo, uma voz que sempre dobra a mesma voz vocal, né? A construção da textura instrumental e vocal formava um mosaico melódico complexo que deve ser analisado separadamente das peças puramente orquestrais. É importante considerar que composições corais de caráter contrapuntístico elevado eram mais presentes na música sacra. Em óperas, movimentos corais são muitas vezes homofônicos e de pouca complexidade contrapuntística. Ainda bem, e isso também é um resultado da partição Redwitz, porque se tivesse uma fuga muito complexa, seria impossível botar em partição Redwitz, né? Aqui está um exemplo de como era feito esse mosaico, né? Aqui a gente tem a parte vocal, dessus vocal, haute contre vocal em vermelho, em azul, taille vocal e basse vocal. Você pode ver que, normalmente, o dessus do violão acompanhava o dessus vocal e o basse vocal. Mas a gente encontra aqui diferenças. Você pode ver que aqui o outro conto vocal é acompanhado pelo taille e
por sua vez, o tie é acompanhado pelo outro conto. Então, isso é um tecido, é uma coisa bem complexa que acontece e que merece um estudo separado das partes orquestrais. Finalmente, gente, eu vou mostrar alguns exemplos de algumas reconstruções que eu já fiz. Primeiro eu vou falar um pouco, depois eu vou mostrar. Esse aqui eu fiz uma reconstrução de céphalo-hypocrise, do Jacques Delaguerre. Aqui a gente tem, também só sobrou em Reduits, a gente tem o dessus de violão e o basse. A gente tem aqui no Fugato as entradas, aqui isso aqui é o dessus, a gente tem a entrada e a clave correspondente ao outro conto. Depois a gente tem a entrada, rapidamente muda, na mesma linha, muda para taille, TVN, é taille de violão, outro conto de violão, canto de violão, basse de violão. Temos aqui a entrada da canto com a sua respectiva clave, e aí começa o baixo, e depois somem essas vozes, né? Quer dizer que os compositores realmente indicavam as entradas nos fugatos. A gravação que eu vou mostrar emenda a abertura da céphalo-hypocrise com a Passacaille de Alcine, de Camprat. É interessante dizer que, justo antes da Passacaille, a gente tem cifras aqui, quer dizer que o cravo não tocava nessa Passacaille. A gente tem cifras no contínuo na parte vocal e as cifras desaparecem na partition réduite da parte instrumental. Alcine é um caso que tem algumas partes na Dublin Collection. Acho que tem parte de outro conto e tá, não tem todas as partes. Não sei porquê. Bom. Agora, Beatriz, eu vou ter que mudar. Espera aí. Vocês estão escutando? Beatriz? Fuga. Gravação ao vivo, tá, gente? Não sei se vocês estão vendo a orquestra. Mas... Não, a gente estava vendo a partitura. Ok. Depois eu ponho.
porque eu vou falar agora de casos interessantes onde as entradas não estão em efeito cascata, né? Então, elas não começam assim, desci, outro conto, tai, canto, bas, né? Nós temos aqui exemplo. Aqui a gente tem o exemplo de Alcides, de 1693, de Marré, onde a gente tem essa partição, também tem partição réduite e générale, né? A gente tem dessus, haute contre, taille, basse e depois o cante. Eu me deparei, aí está aqui a partição réduite do mesmo trecho, né? Então a gente vê que aqui às vezes também na partição réduite, também cópia do Atelier Philidor, né? A gente tem a entrada do haute contre, a gente tem a entrada do tai e a gente de repente tem a entrada do baixo, como se a cante não existisse. Então eu me ativo esse exemplo no Le Fête d'été de Monteclair, de 1716, já é um período de transição, poderia ser em 4 vozes, né? A gente tem a mesma questão, né? A gente tem aqui dessus, haute contre, pode ser cante ou tai. Seguindo a regra, isso seria cante de violão, por causa da clave. Mas, como estamos num período de transição, pode ser que a cante não tocasse, então isso também poderia ser a tai. Então, eu consegui botar uma quinta voz, né? Aqui está na fuga, aqui está o dessus, haute contre, original em clave aqui, eu tive que botar uma entrada depois daqui na cante de violão, depois da entrada do baixo, no mesmo caso de Marré, quase 30 anos depois. Espera aí. E agora? Estão vendo PowerPoint? Estão vendo PowerPoint? Sim, PowerPoint. Ok. Vamos voltar para o próximo caso. O próximo caso é de Semelê, também não vou mostrar tudo para o Chacona. Semelê, de 1709, de Marré, também sobreviveu apenas em partição réduite. Essa obra foi inteiramente cifrada, inteiramente do início ao fim. Aqui está só um exemplo do prólogo, né? Eu fiz a reconstrução da Chacona, mas eu não vou mostrar a Chacona inteira, então eu vou ter que voltar.
ler uma página. Vamos ver. Continua em 2. Agora, o último exemplo que eu vou mostrar é da ópera Pyrrhus, já em 4 vozes. O último exemplo em 4 vozes, né? Até agora foram exemplos em 5. Também essa ópera Pyrrhus de 1730 de Royer sobreviveu também apenas em Reduits. Aqui a gente tem o rondó que eu vou tocar com cifras, suplementos tem cifras. E depois entra um caso da Camille, que foi apresentada em 1717, é uma ópera de Campra, mas que a partição Reduits que sobreviveu, ela é posterior a 1717. Então, todas as danças e as partes puramente orquestrais, até mesmo a abertura, são atribuídas ao compositor, que era chefe batteur de mesure na época, Pierre Monton Berton, que foi diretor da academia na década de 60. Então, agora a gente vai escutar esses 2 trechos. Olha como está a partição Reduits. Esse é um manuscrito mesmo, é bem difícil de ler, ainda bem que é em 4 vozes. Entre uma musette já em estilo Rameau, 1760, fora do Bom, agora eu tenho que parar. Vai entrar uma outra música. É um tema que eu abro para discussão, né? São as implicações práticas na execução desse repertório nos séculos 20 e 21. Né? A primeira coisa que eu me deparo é a reconstrução feita para os instrumentos originais, esses instrumentos que eu estou falando o tempo todo, a Kant, taille, haute contre, violão, e os instrumentos barrocos modernos, assim eu resolvi chamá-los, os instrumentos que a gente usa hoje em dia. Na verdade, tudo que a gente escutou agora, o dessus, tá com violino, taille, haute contre e Kant são violas barrocas, né? E esse é o standard, esse é o padrão que se usa hoje em dia, que entra em conflito com
com a prática musical da época, mas é o que se pode fazer hoje em dia, né? E para mim, no caso da reconstrução, como eu sei que a Cantes tem menos mobilidade do que uma viola, né? Eu entro nessa questão, né? Eu estou fazendo reconstruções no momento para uma orquestra que é muito difícil de ser usada. Eu não sou necessariamente contra essa adaptação, porque eu acho que a música barroca permite e a própria existência da partição Reduit permite essa flexibilização, né? O outro problema é o efetivo das orquestras barrocas atuais, que não contém esses instrumentos, né? Então, eu não estou aqui fazendo nenhuma crítica, né? Eu, na verdade, acho que o bom da música barroca, fico com medo de falar música barroca e música antiga, porque Ranuncu já falava de morreu e ele mesmo falava que música antiga não existe. Mas o efetivo que a gente tem também não contém esses instrumentos, né? A contextualização histórica da prática da ópera da música francesa nos séculos XVII, XVIII, no século XX e XXI. Ainda é um repertório pouco interpretado, muito influenciado pela prática, que se tornou comum nos últimos 50 anos do repertório barroco. Nos últimos 50 anos a gente normatizou, inclusive lá em 415, ok, a gente sabe 430, 466, 392, mas a gente no movimento de música historicamente informada, a gente acabou adotando um standard como se fosse uma verdade, né? Jean Duron, nesse livro maravilhoso, L'Orchestre de Cordes, não sei se vocês podem ver, que é minha outra bíblia, também um grande estudioso da música francesa, ele menciona no seu artigo por que talvez gere isso, né? No artigo L'Orchestre de Cordes sur Louis XIV, que já no século XIX, Camille Saint-Saëns faz... Em 1998, ele edita a obra completa de Rameau. E muitas vezes ele entende essas partes, outros contos, e Tai, principalmente os contos de violão, como um terceiro violino. Já no caso de Rameau, a gente tem premier dessus de violão, second dessus de violão, e a gente tem, às vezes, outros contos e Tai. Né? Então, a gente, às vezes, tem uma anacronia, quatro violinos, como se fossem quatro violinos. Isso não é verdade, né? Talvez, também não estou criticando Sansão, fez um trabalho maravilhoso, né? Faz parte do contexto histórico da história, né? E esses são os aspectos de performance que eu me deparo todas as vezes que eu faço uma reconstrução. Gente, muito obrigado pela oportunidade. Desculpa falar muito, falei pelos cotovelos. Tem erro de português, mas muito obrigado mesmo. Fico aberto aí a alguma pergunta. João, obrigado. Que palestra maravilhosa. Meu Deus, adorei. Olha só, eu tenho uma pergunta. Com relação à partition réduite, o comum era comum o próprio músico do instrumento, a partir da harmonia, ele colocar a sua parte, ele escrever a sua parte. Cada músico. A minha pergunta é cada músico, por exemplo. Ainda não. Não Acho era que comum não. isso. Acho que não. Outra pergunta que eu escuto muito, não é essa que você fez, mas a primeira impressão que as pessoas têm é que as partes inteiras eram improvisadas, de acordo com a harmonia. Porque a gente tem uma fantasia de que o músico sabe ler a cifra e vai saber improvisar. Você imagina, é impossível, né? Eu sempre digo que não eram improvisadas. Essa não foi a sua pergunta, mas é a pergunta que eu mais escuto. Essas partes não eram improvisadas, então, porque as pessoas sabiam a harmonia. Você imagina com o efetivo daquela orquestra, todo mundo tentando improvisar, que confusão seria, né? Mas eu acho que, no caso dos ajudantes de Lully, do Colas e Lalouette, eram violinistas, eram músicos, não só cravistas, talvez eles tinham conhecimento de cordas, mas a sua pergunta foi mais se cada 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 numa, instrumentista. numa performance
aquela partitura era dada para o instrumentista escrevia a sua voz. Não, né? Porque também ia ficar uma coisa meio solta do todo, né? Se fosse. Acho difícil, não encontrei, isso eu ainda estou pesquisando, ainda não encontrei, fora o exemplo de Lully, casos de reconstrução, quer dizer, encontrei reconstruções, mas sem anônimas. Então, pode ser que no contexto educacional, talvez, como aprendendo a compor, pode ser que isso fosse utilizado. A partição reduída não tem uma função muito clara, ela permite isso também. Então, a sua pergunta pode ser que sim, talvez. Obrigada. Nada. E aonde que era esse concerto? Esse concerto está no YouTube. Esse concerto foi gravado, foi no Festival de Utrecht em 2018. Onde eu organizei 3 suítes orquestrais de diferentes compositores, ligando várias óperas diferentes, uma atrás da outra, em 3 suítes. 3 períodos diferentes, desses 3 períodos aí que eu dividi. Parabéns, viu? Amei sua palestra. Obrigado. Muito bom. Saudade. Foi o fim da segunda suíte. Parabéns, João. Eu volto. Ai, meu Deus do céu. Parabéns. Maravilhoso seu trabalho, sua pesquisa e suas apresentações. Muito bom. Obrigado. Ok. Ei, Obrigado, Beatriz. Obrigado a todos que participaram. Obrigado. Muito obrigado. Bom, Bravo! tá, João, obrigada, parabéns, viu? Sucesso na sua pesquisa, arrasou, maravilhosa a sua pesquisa, muito importante e muito interessante. Muito E obrigado. mais uma vez, obrigado por aceitar esse convite nosso aqui, viu? Eu que agradeço eternamente as pessoas que assistiram. Muito obrigado mesmo e parabéns pelo trabalho. obrigada, João. Parabéns, Obrigado viu? a você. Muito lindo. Obrigado, João. Beijo Super para você. obrigado. Agora, yes.